Você não tem ideia de quão poderoso é o nosso louvor. E hoje eu quero falar desse louvor, o louvor que sai do nosso coração, da nossa alma e que chega até os ouvidos do Pai. Um louvor que quebra prisões na nossa vida. Lá em Atos capítulo 16, tem uma das histórias mais impressionantes sobre o poder de Deus se manifestando em meio à adversidade, em meio ao momento difícil, em meio à situação desesperadora. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, anunciando o evangelho de Jesus. Eles caminhavam pela cidade, pregavam, oravam pelas pessoas e levavam a mensagem de salvação. Só que naquele lugar havia também uma jovem que estava dominada por um espírito maligno. Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aquela mulher, ela era explorada por homens que ganhavam dinheiro através daquela opressão espiritual que ela vivia. O espírito que estava nela fazia previsões, adivinhações, e por causa disso, seus donos lucravam muito. Mas quando Paulo e Silas começaram a passar por aquela região, algo começou a acontecer. A Bíblia diz lá em Atos 16:17: esta seguia Paulo e a nós clamando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. É muito importante você entender isso. Quem estava gritando não era simplesmente a mulher, era o espírito que estava nela. Os demônios reconheciam que Paulo e Silas eram enviados de Deus. Eles sabiam exatamente que aqueles homens estavam anunciando o caminho da salvação. E durante vários dias aquela jovem continuou seguindo Paulo e Silas pelas ruas, gritando a mesma coisa, até que chegou um momento que Paulo, cheio do Espírito Santo, tomou uma atitude. Está lá no versículo 18. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu. E naquele instante a libertação aconteceu. O espírito maligno saiu daquela mulher, aquela vida foi liberta. Só que aquilo que deveria ser motivo de alegria se transformou em revolta para os homens que exploravam aquela jovem. Porque quando o demônio saiu, o lucro deles acabou. Versículo 19: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, ou seja, acabou o lucro, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Eles acusaram Paulo e Silas diante das autoridades da cidade, distorcendo tudo o que havia acontecido. Disseram que eles estavam perturbando a cidade e ensinando costumes que não deveriam ser aceitos. A multidão se levantou contra eles, então aconteceu algo muito cruel. Paulo e Silas foram espancados publicamente, foram humilhados e depois levados para a prisão. Só que não era uma cela comum. A palavra de Deus continua dizendo, lá em Atos 16:24, o carcereiro, recebendo tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Para você poder imaginar, era a parte mais profunda e escura da prisão. Eles estavam feridos, machucados e com os pés presos no tronco. Humanamente falando, aquele era um cenário de derrota. Ali parece que tinha acabado tudo. Só que algo extraordinário aconteceu naquela noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os outros presos os escutavam. Mesmo presos, mesmo feridos, mesmo injustiçados, eles começaram a orar. Eles tinham todos os motivos do mundo para reclamar, para murmurar. Só que não, eles começaram a louvar a Deus dentro daquele lugar, dentro daquela prisão. Enquanto todos os outros presos ouviam aquele louvor ecoando naquele lugar escuro, foi naquele momento que o sobrenatural aconteceu. A palavra de Deus declara, lá no versículo 16, Atos 16:26, de repente sobreveio tamanho terremoto que os alicerces da prisão se moveram, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De repente, a prisão foi sacudida. Os alicerces começaram a tremer, as portas se abriram, as correntes caíram. Porque
quando Deus entra numa prisão, as estruturas do cativeiro não permanecem de pé, não tem como. Essa história revela algo muito mais profundo para nós hoje, para a minha vida e para a sua. Muitas vezes a gente não está numa prisão de pedra como Paulo e Silas estavam. Só que existem pessoas vivendo em prisões espirituais, prisões do pecado, prisões de vícios, prisões de pensamentos que parecem correntes prendendo a alma. O próprio Paulo falou sobre isso, sobre essa luta, lá em Romanos 7:23. Vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me prendendo à lei do pecado. O que ele quis dizer? Existe uma batalha, espírito e carne. Muitas vezes o coração quer agradar a Deus, só que a carne, ela faz o quê? Ela tenta puxar para o pecado. Só que tem uma promessa poderosa na palavra de Deus. Está lá em João 8:36, Jesus declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mesmo Deus que sacudiu aquela prisão em Filipos, ele continua libertando vidas hoje. E talvez nesse exato momento você esteja vivendo uma meia-noite espiritual, um momento de luta, um momento de fraqueza, de batalha interior. Só que aquela história, ela nos ensina algo poderoso. Quando a oração sobe e o louvor é levantado, principalmente na situação difícil, Deus começa a agir. Os alicerces do cativeiro são abalados. As correntes que pareciam impossíveis de quebrar começam a cair. Eu vou confessar para você que em momentos que eu achava que tinha acabado, que tinha chegado ao fim, que literalmente não tinha uma saída, eu fiz exatamente isso, experimentei louvar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor. E eu vi várias vezes o sobrenatural acontecendo na minha vida. Como está apenas começando esse dia, como está apenas começando essa semana, faça isso. Louve ao Senhor. Às vezes você pode ter todos os motivos no mundo para reclamar, para murmurar, mas louve, engrandeça o nome dele, porque o Deus que libertou Paulo e Silas naquela prisão, ele continua abrindo prisões, trazendo liberdade para todo aquele que clama pelo nome de Jesus. Às vezes você não vai entender, às vezes você não vai compreender o que está acontecendo, mas a gente não tem que entender, a gente tem que confiar, crer e acreditar. Com muita alegria, eu estou de pé, Deus me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Estava caído no chão abatido, Deus com suas mãos me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Estava caído no chão abatido, Deus com suas mãos me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Estava caído assim no chão ferido, estava sangrando, gemendo de dor. Passou um levita e um sacerdote, olharam pra ti e não te ajudou. Mas do alto céu Deus te viu caído, estendeu suas mãos e te levantou. Hoje está de pé, Deus te levantou. A ficar de pé, Deus te ajudou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Estou de pé, Deus me levantou. Estava caído no chão abatido, Deus com suas mãos me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Eu estou de pé, Deus me levantou. Estava caído no chão abatido, Deus com suas mãos me levantou. Eu estou de pé, Deus
levantou. Estava caído assim no chão ferido, estava sangrando, gemendo de dor. Passou um levita e um sacerdote, olharam pra ti e não te ajudou. Mas do alto céu Deus te viu caído, estendeu suas mãos e te levantou. Hoje está de pé, Deus te levantou a ficar de pé, Deus te ajudou. Deus te ajudou a ficar de pé. Glória a Deus.